Olá, tudo bem com vocês? Saúde e paz. Hoje, em uma linda tarde nos finais do verão austral de um país chamado Brasil, mas que também já foi terra de Santa Cruz, terra de Vera Cruz, a nossa terra Brasilis, eu quero prestar uma singela homenagem a um homem que foi um mentor, de uma intelectualidade plena, uma das pessoas mais brilhantes que tive a oportunidade de conhecer. Professor Jaime Palladini. Ele nos deixou há alguns anos, mas foi um símbolo de luta, foi um símbolo de resistência ante a todos aqueles que lutam contra os trabalhadores. Senhoritas, senhores, e a todos a quem interessar possa, eu lhes apresento a Revolução Russa. Esta aula terá complementos iniciais, medianos e finais. E nós lembraremos da importância de que todos os trabalhadores deste mundo devem se unir, segundo a própria premissa de Karl Marx. Não esqueçam, não estaremos aqui, sobremaneira, fazendo apologias, mas lembrando de quão magnífico foi o pensamento que, infelizmente, em nossa humanidade, foi operacionalizado de forma não tão positiva. Agora, em língua portuguesa, ouviremos o grande hino da Internacional Socialista, De pé, ó vítimas da fome. Ouçam. De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra, da ideia a chama já consome a crosta bruta que assoterra. Cortai o mal bem pelo fundo, de pé, Este hino não mais, fala da força de todos os trabalhadores. Somos neste mundo, sejamos tudo, ó produtores. Lembrem-se, Bem unidos, façamos nossa luta final. Uma terra sem amos, a Internacional. De Pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra. Ideia chama já consome, esta pura que cortai o mal bem pelo fundo, de pé, não mais, senhores, se nada somos neste mundo, sejamos tudo, ó produtores, bem unidos, façamos nossa luta final. Uma terra sem amos, a Internacional. Senhores, patrões, chefes supremos, nada esperamos de nenhum. Sejamos nós que conquistemos a terra-mãe livre e comum, para não haver protestos vãos, para sair deste antro estreito. Lembremos Façamos que, independente, somos trabalhadores e todos os trabalhadores do mundo devem se unir contra as mãos que realmente ficam pensando e retirando nossos direitos. Lembrem-se, a Internacional.
Como eu disse, eu não estive aqui para fazer apologia, mas para quem conhece um pouco da Internacional Socialista, da Revolução Russa de 1917, primeiro em março, quando o czar Nicolau II Romanov foi retirado do poder, um líder absolutista cruel, um líder absolutista tenaz, um líder absolutista que governava o maior país da Europa, com cerca de 171 milhões de habitantes. Um país que no século XX ainda vivia em pleno feudalismo. Ele que se auto-intitulava um czar. E czar, se vocês observarem, é César, como no antigo Império Romano. Como se fosse uma espécie de Deus vivo. Ele, o imperador da Rússia, vivia de forma a controlar feudalisticamente uma população de 171 milhões de seres humanos, dos quais cerca de 96% era analfabeta. Alexandre tinha sido o seu antecessor e os Romanov tinham um poderio grandioso na Rússia. Em São Petersburgo, em Moscou, a própria estrutura russa que transpunha 2 continentes, o maior país deste planeta, deve ser esclarecida da seguinte maneira. O que era a Rússia? Uma composição geográfica inimaginável, uma composição que efetivamente tem o tamanho de mais de 2 Brasis. Os fusos horários do planeta praticamente passam por todo o seu território. O maior deserto gelado em área habitada do planeta, o deserto da Sibéria, onde, já na época imperial, desde períodos que vão de Catarina até Ivan o Terrível, Ivan que significa João na língua russa, aquela área toda siberiana era composta especificamente por gulags, que eram áreas onde prisioneiros de guerra, prisioneiros políticos, inimigos do governo, eram colocados. Os gulags eram locais muito cruéis, muito brutais. Obviamente, então, o povo analfabeto ou semi-analfabeto ficaria quieto, silencioso, morrendo de fome, colhendo raízes, talvez tomando um pouco de vodka, mas não admoestando ou criticando o governo. Olha, o século XX veio talvez para mudar tudo. Depois de 1884, e de 1884 até 1918, praticamente foi a época em que viveu Nicolau II e a família Romanov, num contexto geral, nós podemos dizer que o Império Soviético chega ao seu epílogo com a própria Revolução Bolchevique, daí sim, em outubro de 1917. Porque desde 1905 eles estavam efetivamente lutando para pôr fim a tanta miséria, a tanto absurdo, a tanta admoestação contra os seres humanos. É um dado que nós devemos ressaltar aqui. É bom entender que, especificamente, Alexandre II, que foi o antepenúltimo czar, ele já tentou estruturar e estabelecer uma série de medidas reformistas na Rússia czarista. Isso já em idos anteriores a 1880. Um detalhe bem interessante que deve ser aqui esclarecido é que, mesmo assim, o poder dos latifúndios ficava nas mãos da aristocracia. Uma aristocracia nobiliárquica, uma aristocracia cancerosa
que imputava impostos pesados à população. Esse dado não podemos deixar de lembrar. Era lindo de se ver toda a superestrutura da beleza da nobreza russa. Os bailes reais, os grandes jantares. Enquanto isso, o inferno gelado lá fora assustava a população que, esfaimada, começava a se revoltar. É bom lembrar que Alexandre II vai ser assassinado e, consequentemente, já por volta de 1881, Alexandre III vai assumir o poder, vindo a falecer em 1894. Aí sim, entrando Nicolau II, que vai ficar até 1917 na Revolução. Só que em 1905, situações drásticas já estavam deixando a família Romanov, a nobreza, muito assustadas. E um desses episódios foi a revolta do encouraçado Potemkin. Essa revolta, ocorrida em 1905, que envolvia parte da marujada, grevistas, pessoas que estavam lutando e já não aguentavam mais tanta exploração, também advinha de uma situação complexa. A China, ela tinha uma região chamada Manchúria. Ela era disputada entre a Rússia e o Japão. E em 1904, os russos entram em guerra com os japoneses. E esta guerra vai dar aos japoneses a vitória e a dominação do território Manchu, que é uma região que fica ao norte da China, já nas áreas fronteiriças à Rússia. É um detalhe interessante. Entretanto, em 1905, um outro episódio é caracterizado e marcado: o Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento não deve ser confundido com outro episódio, Domingo Sangrento, que a Irlanda vislumbrou na década de 70. Em 1905, aconteceu uma manifestação popular pacífica para com o imperador, para com o czar Nicolau II. Em 22 de janeiro de 1905, manifestantes foram até o Palácio de Inverno em São Petersburgo para tentar levar suas ideias ao czar ou ao czar, como queiram. E foram massacrados. Foram massacrados pelo exército, pelos militares. Oficialmente, mais de 900 pessoas vieram a morrer e mais de 300 ficaram gravemente feridas. É um detalhe que nós devemos aqui esclarecer. Em 22 de janeiro de 1905, esse episódio, em meio ao inverno, e que manchou a neve com o sangue dos russos, é conhecido como Domingo Sangrento. A situação imperial começa a degringolar. O czar tinha problemas familiares, problemas de saúde na família, principalmente com relação aos filhos. Um deles tinha graves problemas de saúde, de mobilidade, e ele acabou, inclusive, digamos, agregando um valor e uma energia vital da Rússia para com um homem que era um explorador funesto. Este homem, ele tinha interesses mórbidos para com a Rússia e também para com seu próprio bolso, apenas lucro. Me refiro ao monge Rasputin, que era uma espécie de charlatão que caiu nas graças da czarina Alexandra. Eu gostaria de lembrar para vocês que ele virou conselheiro real e passava informações nem sempre positivas e proativas para a situação política que o país atravessava. País esse que, por volta de 1914, compôs a Tríplice Entente junto com a Inglaterra, ou seja, o Reino Unido da Grã-Bretanha, e também junto com a França. Juntamente, estes três adentraram a Primeira Guerra Mundial contra a Tríplice Aliança. E a Tríplice Aliança era a composição específica
do Império Austro-Húngaro, da Alemanha e também do Reino da Itália. Imaginem toda a situação que se atravessava nesse momento da história. A situação, muitas vezes, avassaladora, assustadora, muitas vezes inaceitável. Nicolau já estava meio perdido, já estava meio desestruturado e desestabilizado. Já numa das últimas greves que aconteceram em São Petersburgo, ele manda os militares atacarem, manda os militares atirarem contra a população grevista. E isso, evidentemente, vai potencializar um processo de revolta. Uma revolta que, em 15 de março de 1917, vai deixar o conjunto de forças políticas de oposição muito organizados, que eram os liberais, que eram os burgueses, que eram os socialistas, muito organizados e muito preparados para deporem o czar. E houve a deposição. Então, eu gostaria que vocês compreendessem que em março de 1917 nós temos o início da Revolução Russa. É bom que se lembre que o czar, a esposa e os filhos foram assassinados simultaneamente. É bom que se lembre deste detalhe. É um episódio também trágico, absurdo e inaceitável, pois o assassinato não é a solução para os problemas. Quando se responde com violência para um ato de violência, cai por terra todo o ideal de mudança e de transformação. Este é o ponto que nós gostaríamos de ressaltar aos amigos aqui presentes, nesta área de discussão tão importante que é o processo da Revolução Russa, que teve os mencheviques, que teve os bolcheviques, mas que efetivamente foi vitoriosa a parte bolchevique em outubro de 1917, com Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, que vai dar origem ulteriormente, lá nos anos de 1922, à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou a União Soviética. Lenin tinha ao seu lado, é bom que vocês lembrem, Trotsky, que acabou sendo executado, assassinado no México. Trotsky, que foi, inclusive, por assim dizer, hóspede de Frida Kahlo. E também ele, Joseph Stalin, o homem de aço. Por assim dizer, um homem cruel, um homem duro, um genocida, tão genocida quanto Adolf Hitler. Não podemos, sobremaneira, esquecer deste detalhe. A Revolução de Fevereiro, que na verdade foi em março, porque a gente tem que considerar a questão do calendário ocidental, ela durou uma semana e também é chamada de Revolução Branca. Ela vai dar o prelúdio a toda a estrutura da Revolução Vermelha ou a Revolução Bolchevique de Outubro. É bom que se lembre de um detalhe importante. A estrutura política que vai se organizar a partir de então é uma estrutura burocrática, estatizante e vai retirar o poder capitalista das mãos das pessoas. Críticas à parte, é bom que vocês lembrem que toda essa estrutura capitalista que já é vigente cai por terra e o homem russo vai viver a estrutura socialista, onde vai existir a reforma agrária, então os latifúndios deixarão de existir e serão divididos comunitariamente e produzidos. Teremos posteriormente os kolkhozes, os sovkhozes, que são as cooperativas agrícolas. Teremos comitês para tudo. A educação russa será incrivelmente avançada, incrivelmente modernizada, chegando da educação infantil ao doutorado, com níveis de qualidade incomparáveis.
fazendo com que a fluência linguística dos idiomas estrangeiros fosse quase como uma questão natural. Médicos, cientistas, pessoas das mais múltiplas especialidades ali surgem. Sem dúvida, nós podemos ressaltar que grandes obras de engenharia são levadas a cabo antes e depois também nessa época. A exemplo, a Transiberiana, com 9.200 quilômetros de extensão. A Transiberiana é a maior ferrovia do mundo. Imaginem, é como sair da nossa região, aqui no sul de Santa Catarina, e praticamente chegar a Nova York, de trem. Na verdade, ela começa na Europa e termina em Vladivostok, na Coreia. Imaginem a grandiosidade disso tudo. Imaginem as linhas de trabalho. Imaginem que a União Soviética foi a composição de várias repúblicas que estavam ao redor da Rússia, tais como... Percebam a importância da composição dessas repúblicas, que são 15, e que compuseram, até 1991, o maior país do planeta. A Rússia hoje ainda é. Ao fundo, no piano, o hino da União Soviética. Temos a República Socialista da Armênia, a República Socialista do Azerbaijão, a República Socialista da Bielorrússia, a República Socialista da Estônia, a República Socialista da Geórgia, a República Socialista do Cazaquistão, a República Socialista do Quirguistão, a República Socialista da Letônia, a República Socialista da Lituânia, a República Socialista da Moldávia, a República Socialista e Federativa da Rússia, a República Socialista do Tajiquistão, a República Socialista do Turcomenistão, a República Socialista da Ucrânia e a República Socialista do Uzbequistão. Até chegar a ser União Soviética, foi uma grande caminhada. A União Soviética, ela vai encabeçar com os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, o que a gente conhece como Guerra Fria. Um conflito de interesses, uma guerra de nervos, algo verdadeiramente assustador, mas muito importante para que nós compreendamos que eles deixaram um legado de união e de coalizão, mas que infelizmente não conseguiu ser levado a cabo, pois a nossa sociedade é individual e capitalista. E mesmo dentro do socialismo, que se sonhava que um dia seria comunismo, existe muita corrupção, muita desordem, muita mentira e muito despotismo. O mesmo despotismo que se lutou tanto na época czarista. Não esqueçamos dos mais de 20 milhões de mortos de Joseph Stalin. Não esqueçamos que foi Stalin o responsável por matar Trotsky no México. E a ideia de Lenin de 2 passos e 1 passo acabou caindo por terra. Eles acabaram vendendo a ideia de que a religião era o ópio do povo, como pregava Marx. Mas a religião teve que voltar. As pessoas precisavam ter fé e esperança. As pessoas precisavam acreditar. O mundo da ex-União Soviética ainda tem problemas. O leste europeu passou por situações trágicas e dantescas e nós não podemos, sobremaneira, esquecer deles. E com base nesses elementos, eu gostaria que vocês tentassem me explicar
de maneira sintetizada, o que foi verdadeiramente a Revolução Russa. A Revolução Russa, que aconteceu em março e em outubro de 1917, a revolução que tirou o rei, o czar do poder e deu poder ao povo, deu poder aos bolcheviques, deu poder aos vermelhos. Que revolução foi esta? Que conflito de interesses foi esse? Que situação tragicômica muitas vezes foi essa que muda a história da humanidade? Eu quero que vocês tenham em mente a importância de compreender que a Revolução Russa, ela tem uma importância sim para a história. Ela muda a história, ela mexe com todo o ideal de socialismo, de sociedade e de trabalhador assalariado, que é o que nós somos, proletários, trabalhador assalariado. Mesmo você que é um empresário, mesmo você que pode ser um filho de um empresário, deve lembrar que o social é importante, se for difundido de maneira honesta. Não defendemos aqui bandeira A ou bandeira B. Apenas discutimos uma ideia. A ideia de uma revolução. E revolução é mudança, revolução é transformação. E a Rússia estava sendo destruída por sanguessugas que apenas estavam interessados no seu bel prazer, no seu interesse e no seu desenvolvimento individual. Então, expliquem o que foi a Revolução Russa. Após, escrevam algumas linhas, anotem em seu caderno, fotografem e enviem para mim da forma como é combinada. Fiquem com Deus, uma boa semana de estudos e até a próxima aventura, até a próxima discussão.